Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um podcast no Alvo com Álvaro, o podcast dos campeões. Quero agradecer você por já estar aqui. Nossa, uma coisa que eu aprendi na vida é que campeão sempre sai na frente. Mas é a tua primeira vez aqui, ó. Então para de comer bola, já te inscreve no canal, ativa o sininho, manda o link pro teu pai, pra tua mãe, pro teu tio, pro teu colaborador, pro teu parceiro, pra tua equipe, pro teu chefe. Ou seja, vamos difundir esse conhecimento, sabe por quê? Porque aqui no podcast a gente só tem uma missão: ajudar você e a tua empresa a chegarem no topo do pódio. Então a gente sempre vai falar sobre mentalidade, liderança e negócios. Eu quero agradecer também a SSCA Consultoria Contábil. Se você hoje precisa cuidar dos números da tua empresa, ver como é que está o andamento, se está dando prego, se você está ganhando grana, se está avançando, toda a parte de gestão, de contabilidade da tua empresa, a SSCA pode te ajudar. E agradecer a Nuvera também, que é a gestão e automação. Se hoje você precisa automatizar a tua empresa, CRM, precisa organizar tuas vendas, ter gráficos para você entender se você está vendendo, se você não está, se está saindo, contrato, nota fiscal, tudo que você precisa na Nuvera, tecnologia pode te ajudar, beleza? Então, te inscreve aqui, porque eu tenho certeza que esse podcast vai ser um dos melhores podcasts de todos, porque hoje eu tenho a honra de receber ela, a campeã, a gigante, a treinadora, a mentora, a palestrante, uma mega mãe, um ser humano incrível que eu tenho a honra de compartilhar o palco com ela. E também hoje ela é treinadora, coordenadora do MBA, com nada mais, nada menos que Roberto Chiniachik, o mentor, o treinador dos treinadores do Brasil. Eu quero que você receba com amor e carinho aqui no palco dos campeões, diretamente de Minas para o mundo, senhorita Carol Brandão. O palco é seu. Que maravilha estar aqui hoje com vocês. Álvaro, que alegria. Muito obrigada pela sua oportunidade. E nosso intuito aqui é ajudar a todos que estão aí nos assistindo a aumentar os seus resultados através do que a gente vai compartilhar aí. Sabe, Carol, uma das coisas mais bacanas aqui do podcast, a gente já está no segundo semestre do ano, né? E estamos avançando forte. É interessante, esse projeto começou em janeiro com alguns convidados, com o Ralph, com a Grazi, já passou tantos mentores, empresários, e uma coisa que eu sempre digo assim, em todos os podcasts eu sempre falava: cuidado com quem você anda. Quem são as pessoas que você escolhe para compartilhar o podcast, o teu café da manhã, a tua empresa? Ou seja, um dos compromissos que eu sempre firmei na minha jornada é: traga pessoas, ande com pessoas que sejam campeãs. E hoje, para mim, ter você aqui, trazendo o seu conteúdo, essa leveza, esse amor, esse carinho, é muito gratificante. E de coração te agradecer por a gente participar do mesmo bando e estar caminhando. E uma das coisas, Carol, que a gente estava conversando antes da gente iniciar aqui o podcast, você falou muito sobre a psicologia da liderança. Então, o nosso podcast é muito sobre negócios e mentalidade e empreendedorismo. E uma das coisas que os grandes estudiosos falam, né, o Peter Singer fala, Rancharan fala, Jim Collins fala, da importância do líder conhecer a si mesmo e as pessoas que estão na sua equipe. Quando eu falo de liderança, a gente tem que entender que não é só o líder dentro da empresa, mas é você como pai, como mãe, conhecer as pessoas que estão dentro de ti. Perto de ti, aí que eu te pergunto, Carol, como é que funciona a psicologia da liderança e o que é esse conteúdo que você traz, que você tem difundido nos teus cursos, nas tuas mentorias também? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a psicologia da liderança hoje no mundo dos negócios e como que a gente pode usar para poder ajudar mais a nossa equipe, o nosso cliente, o nosso colaborador, para que os negócios decolem. Bom, eu acho que esse ponto de conhecer a si, conhecer as pessoas que estão ao seu redor, é um ponto muito difundido, é uma coisa que muita gente fala, e os líderes hoje estão cada vez mais atentos a isso. Mas isso também não é novidade, né? Não é novidade que o crescimento está muito baseado nisso, em se conhecer e conhecer o outro. Mas mais do que isso, é você saber o que falar, é você saber se motivar. E é isso que é o diferencial que você pode trazer. E é nisso que a psicologia da liderança te ajuda. Ele te ajuda a aprender a falar o que funciona para a pessoa que está ali na sua frente. Ele te ajuda a entender o que falar e como se mover
para se motivar à ação. Então, se eu puder falar em dois da liderança vai te trazer, né, aprender a falar o que funciona para o outro e aprender a se desbloquear, a te levar para a ação. Tá bem, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço? Qual é o segredo da psicologia da liderança? Psicologia da liderança é um método criado pelo Roberto Chinachic e que tem como base a teoria dos poderes. E nessa teoria dos poderes, a gente entende como que a outra pessoa age e por que ela age dessa forma, considerando a necessidade dela. Porque, não sei se você sabe, eu grito por uma necessidade, eu corro por uma necessidade, eu choro por uma necessidade. É a necessidade que faz eu correr, é a necessidade que faz eu chorar, é a necessidade que faz eu gritar. Então, na hora que você descobre qual que é a necessidade, você amplia muito, porque você já não tem uma pessoa ali travada na sua frente, você tem uma pessoa com uma necessidade de aceitação. Você não tem ali agora uma pessoa agressiva na sua frente gritando, você tem ali uma pessoa com a necessidade de atenção. Você não tem ali uma pessoa travada com medos, você tem ali uma pessoa que está com necessidade de autonomia. E na hora que você, enquanto líder, enquanto pai, enquanto ser que quer agregar ao mundo, descobre isso, você ganha muitas ferramentas de ajudar essa pessoa a agir, né, a entrar na ação consciente. E, lógico, como tudo que é bom, você pode usar com você também. Quando você trava, você entende qual é a sua necessidade ali por trás. Então, basicamente é isso. Tem se falado muito, assim, uma grande parte do tempo as pessoas falaram muito sobre inteligência artificial nos negócios, né? E nos últimos anos tem se falado da humanização novamente nos negócios, da liderança humanizada. Porque antigamente, né, Carol, como é que era visto o funcionário? Eu funciono, o Henry Ford falava isso, né? Para mim as pessoas só funcionam do pescoço para baixo. E dos anos 90, 2000 para cá, as pessoas entenderam que tem um cérebro ali, que pensa, que tem emoção, que tem sentimento. E às vezes, né, uma frase que era muito clássica nos negócios é: os teus problemas de fora você não carrega aqui para dentro. E quando as pessoas forem entender que para você ser líder, você tem que entender de emoção, você tem que entender que na sua frente tem um funcionário, um colaborador que tem problemas, que também você passa por problemas. Virou aquela necessidade de eu preciso conhecer o outro. E tem eu sempre falo nas minhas mentorias que a maior habilidade de um grande líder é conhecer quem está sentado na frente. E aí que eu te trago, Carol. Hoje, você gestor, você profissional liberal, você que é psicólogo, médico, ou tem uma empresa, um negócio, o quão é importante para mim, como um profissional, entender como que funciona a cabeça das pessoas que estão na minha frente. Claro, eu preciso conhecer primeiro a minha, né? Mas quão é importante hoje eu ter essas noções de psicologia, mesmo não sendo um psicólogo, mas daqui a pouco ser um coach, ser um mentor. Isso me ajuda nessa caminhada, Carol. Te ajuda porque você começa a ter uma habilidade maior de levar a pessoa a uma consciência e, através dessa consciência, a uma ação mais positiva. Então, quando você conhece a pessoa que está na sua frente, você ganha a possibilidade de ativar, né, os anjos que existem dentro dela. E isso é uma habilidade que não vou nem diminuir para uma habilidade de um líder. É a habilidade de um ser que gera a diferença entre as pessoas que estão ao seu redor, nas pessoas que estão ao seu redor. Quando eu comecei essa jornada, né, de observar grandes líderes, de observar a diferença, por que essa pessoa é diferente da outra? Por que ela tem mais resultado do que a outra? E eu comecei a observar que a maior diferença entre grandes líderes, considerando que grandes líderes são aqueles que têm resultado, eles tinham essa habilidade. A habilidade de fazer com que as pessoas se conectassem com o melhor que há dentro delas. Então, a partir daí, a minha mentalidade é sempre, quando eu vejo alguém na minha frente, independente do que ela está fazendo, independente se ela está gritando ou se ela está dizendo ok, independente se ela está em uma situação onde a atitude dela seja
ok ou não, eu sempre busco qual é a melhor parte que há nessa pessoa e o que eu tenho que fazer para conectá-la com essa melhor parte. E aí que o jogo acaba virando. Quando você... A Mary Kay Walsh, ela fala uma coisa que eu gosto muito, assim, que o ser humano ele só gosta de uma coisa mais que dinheiro e sexo, que é o reconhecimento. Então, quando você sabe quem está na sua frente e você reconhece essa pessoa a partir do que você conhece dela e você dá, né, que o Eric Berne fala, o grande psiquiatra, a carícia certa, seja condicional ou incondicional, a gente acaba virando o jogo e acaba trazendo essas pessoas. Carol, na tua vivência como mentora, como treinadora, como palestrante, o que a gente pode fazer, ou se tem alguma forma, um método que você pode nos trazer para aqui hoje, para Álvaro, como que a gente pode despertar esse anjo dentro das pessoas e fazer com que essas pessoas realizem mais? Porque essa é uma das habilidades do líder, né? Fazer com que as pessoas realizem mais, façam mais e avancem mais. Então, qual que é o caminho que eu hoje posso despertar o melhor anjo na Carol, o melhor anjo no meu colaborador, no meu filho, na minha esposa, no meu esposo, que você possa trazer de uma forma prática, que eu possa aplicar no dia a dia e despertar o melhor nas pessoas? Lógico, baseado nessa teoria, né, você consegue realmente entender o que funciona de forma mais específica para cada tipo de pessoa. A gente tem as pessoas que buscam o que precisam através do controle, outras que buscam através da desistência, outras que buscam através da dependência. Mas algo que eu posso falar para todos que estão aqui ouvindo, independente de qual lugar que eles estejam, ou de qual pessoa, tipo de pessoa que elas estejam aí conversando e lidando, porque o grande líder, ele sabe o que trava o seu liderado. E aí ele tem essa habilidade de destravar. Então, uma mentalidade sempre de um líder, né, se colocar e se perguntar: o que é que trava ele? O que está travando ele? Qual é a necessidade que não está suprida ali nesse ser que está na minha frente e que está fazendo com que ele trave? Agora, falando em técnica, quando você estava falando, eu falei, puxa, deixa eu passar uma técnica que pode ser aplicável a qualquer momento, para qualquer pessoa, independente se ela está travada ou não, tá? Que é você dar para as pessoas algo que hoje é pouco suprido e por isso é uma necessidade muito grande, que é a necessidade de se sentir importante e a necessidade de visão do futuro. Uma das coisas que a pandemia fez, né, aí falando como um ser como um total, a gente no isolamento, a gente começou a perder essa capacidade de se sentir importante, desconectou dessa coisa de se sentir importante perante o outro. E a gente foi se tornando cada vez igual, cada vez um número. Tem um lado muito positivo nisso, mas tem outro lado que é ruim. E com tanta instabilidade que o mundo está trazendo, e cada vez isso vai ser maior, a gente não sabe, a real é que a gente não sabe isso nunca, em nenhum momento da história a gente sabia exatamente o que vai acontecer amanhã, nem com o mundo, nem com o planeta, nem com você mesmo. Mas de alguma forma a gente tinha uma maior segurança, né? E hoje, além da morte, que nos traz a instabilidade do futuro, além das guerras, além da economia, a gente traz mais as pandemias. Então, muitas instabilidades que nos deixam sem essa capacidade de visão do futuro. Então, você, líder, ou você que quer fazer uma diferença nas pessoas que estão à sua volta, faça esses 2 passos. 1, faça com que a pessoa que está à sua frente se sinta importante. E 2, apoie ela a ter visão de futuro. Faça com que as pessoas se sintam importantes e faça com que elas tenham visão de futuro. Essa é uma ferramenta que eu aplico diariamente, independente. Às vezes eu estou no elevador, 30 segundos, eu não conheço a pessoa na minha frente, mas é o suficiente para eu chegar, bom dia, que bom que você está aqui. Eu adoro quando tem alguém me acompanhando num elevador. E 30 segundos depois, na hora que eu vou embora, eu olho nos olhos dela e digo que alguém faça por você o que você fez por mim, estando me acompanhando no elevador. Essa regra só tem só tem uma coisa que é imprescindível, que o que você faz seja verdadeiro. Então, não adianta eu falar que eu tenho medo do elevador, porque eu não tenho. Não adianta eu falar que eu gosto de ter alguém do meu lado, se eu não gosto. Mas essa é a única regra. Você não precisa conhecer a pessoa, você precisa saber o nome da pessoa e você pode nunca mais ver essa pessoa. Mas quando eu falo
que algo aconteça no seu dia que te retribua, eu estou te dando visão do futuro e eu nem estou nele. Você vê, né, Carol, como são coisas simples do dia a dia que quando você aprende a usar, você se transforma. E eu sei, né, você é mãe e eu também tenho o meu time aqui em casa das minhas filhas. Essa é uma técnica que eu uso dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, porque quando a gente fala de liderança, as pessoas sempre associam liderança somente dentro de uma organização. Mas se você não é um grande pai, não é uma grande mãe, você não é um grande líder fora. Eu me lembro de 2017, quando eu estava tendo uma aula com a minha primeira curso que eu fiz de coaching, e a minha mentora falou o seguinte, assim, tinha uns colegas meus conversando, ela disse assim, de nada adianta você bater meta na empresa, você ser o bambambam, se dentro da sua casa você não está sendo exemplo para os teus filhos. Porque eu sempre falo, o primeiro lugar que você tem que ser um grande líder é dentro da sua casa. Então, essa técnica que a Carol trouxe agora, usa no dia a dia, porque a coisa mais importante, né, o Eric Berne fala, é fazer o outro se sentir importante. Quando você, eu sei, Carol, que você trabalha muito dentro de organização, muito dentro de empresa, eu escuto muito isso, às vezes os funcionários dizendo assim, a gente ganha bem, mas o que eu mais gostaria é que o meu líder olhasse para mim com os bons olhos e elogiasse pelo meu trabalho. Porque uma das coisas que acontece dentro das organizações é, quando o cara erra, o cara toma porrada. Mas quando o cara acerta, ele não é recompensado. E aí que eu te pergunto, Carol, quando acontece esse tipo de cenário, onde uma pessoa não se sente merecedora, não se sente valorizado dentro de uma empresa, o quanto isso prejudica na mentalidade dessa pessoa e o que que muda na vida dessa pessoa quando ela se sente reconhecida pelo líder? Porque aí é aquele lance. Beleza, eu faço meu papel, quando eu erro eu tomo paulada, mas quando eu faço certo ninguém me olha. O quanto não ser visto ou só tomar porrada é ruim, o que que isso muda na mente, no corpo da pessoa e quando a pessoa é valorizada, o que que também muda na mentalidade e no dia a dia dessa pessoa, Carol? Antes de responder essa colocação super legal Vou que você botando os fez, parceiros na sinuca de bico aqui. não, eu preciso como mãe também, eu achei muito legal você trazer isso, e eu acho que muitas das pessoas que estão aqui também são família, também têm sua vida integral. Você começou o podcast falando sobre lá fora, aqui dentro, o ser dela de fora e o ser aqui de dentro. Não existe mais isso, o ser humano é igual a qualquer lugar. Se a pessoa está se desenvolvendo no lado pessoal dela, ela vai trazer esse desenvolvimento para o profissional e vice-versa. E eu conduzo atualmente um processo com um grande empresário do mercado, que tem realmente várias pessoas aí trabalhando para ele, e o negócio dele impacta na vida de muitas pessoas, não só dos que são funcionários dele, mas que produzem, né, que usufruem do que ele oferece ao mercado. E ele veio buscando esse processo justamente por sentir a responsabilidade do impacto que o que ele produz, o que ele faz na sociedade, não só interna da empresa dele, mas como um todo. E aí ele querendo fazer mais, e aí começou a trabalhar essa visão da família. E eu estive com ele ontem, inclusive, e ele trouxe um depoimento muito legal. A gente trabalhou essa questão do fazer importante, de começar a trabalhar um por um, porque ele trabalha muito a multidão, né, um número grande. E ele falou, Carol, foi impressionante. Eu usei aquela técnica que você falou com a minha filha. Ela está iniciando o processo dela ela tem 3 anos e meio, então ela está indo no processo de adaptação para ir para a escola, essas coisas, e ela estava com muito medo. E aí eu comecei a simplesmente olhar para ela e dizer, meu amor, você é muito importante para o papai. E quando você voltar da escola, o papai vai estar aqui, te esperando. Fez ela sentir importante. Criou visão de futuro. E o que aconteceu? Ela não teve mais medo de ir para a escola, não teve mais receio, não teve mais... Então, são simples os passos que destravam realmente, trazem a coragem. E aí, fazendo um link no que você colocou da desvalorização e da valorização, né? Hoje em dia, a antiga forma de lidar com as pessoas, e aí falando filhos, funcionários, a sociedade, sempre foi pela pressão.
dizer o que a pessoa não faz legal, dizer o que ela precisa melhorar. E não que isso não seja importante, é muito importante a gente trazer para os nossos filhos, para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, aquilo que é preciso melhorar, aquilo que é preciso ser feito de uma forma diferente. Mas muito mais do que isso, é evidenciar o que ele tem de bom. Você me fez lembrar de uma história. Quando eu fui fazer meu vestibular, né, na época, e não vou falar quanto, mas já estou me denunciando, era uma época que a gente tinha que, poxa, fazer pré-vestibular, passar na faculdade, não que agora, não desmerecendo o processo atual, mas naquela época a gente competia com 30, 40 pessoas para uma vaga e era um processo complexo, tinham menos oportunidades em faculdades. E aí eu lembro que eu cheguei para um professor que mudou minha mentalidade, não na escola, mas no resto da minha vida. Ele chegou para mim, fui fazer entrevista, ele falou assim, e o que você precisa para passar no vestibular? Eu falei, nossa, eu preciso melhorar em química e física, eu sou péssima, então eu preciso estudar 7 horas por dia, no mínimo, de física e química. Aí ele chegou para mim e falou assim, o que você é boa? Aí eu pensei e tal, ele, português e redação, não lembro o que eu falei, porque eu sou boa de humanas. Aí ele chegou e falou assim, ok, é aí que você vai ter que estudar 8 horas, porque é isso que vai fazer você passar no vestibular. É você botar foco naquilo que você é boa. Não quer dizer que você não vai estudar física e química, vai estudar física e química para entrar nos 60, entrar na média. Mas o que vai fazer você se destacar é fechar sua prova de redação e de português. Foca nisso. E eu acho que isso é o que o líder que entende tem que fazer. Você sim tem que apontar aonde ele precisa melhorar para entrar na média, para, poxa, fazer o que tem que ser feito. Mas não vai exigir do cara que é bom em processo subir no palco e dar treinamento e vice-versa. Não vai exigir da pessoa que é boa de fazer projetos a lidar com o ser humano. Sim, ele vai ter que aprender o básico para lidar com a equipe dele. Mas, poxa, evidencia o que ele tem de bom, dá para ele o que ele é bom é em processo. E assim vai. Então, acho que isso foi uma mentalidade que deu um start muito grande, né? Em todos os sentidos. Então, não é deixar o ponto, não é falar que ele não tem que se desenvolver naquilo que não é bom, mas lembrar que é fortalecer o que é forte é que vai fazer essa pessoa brilhar. Pegando o gancho, Carol, no estudo de Harvard, quando o Sean Escher ele faz, né, o estudo sobre a psicologia positiva, e ele traz alguns passos para você ser mais feliz, ele fala que exatamente um dos pontos importantíssimos é você trabalhar os teus pontos fortes. E aí eu vejo muitas vezes consultores, mentores, por exemplo, vai lá e faz um SWOT e só olha para o que dá errado. Ou vai lá e fala ponto negativo. Eu sempre digo em todas as mentorias, não existe ponto negativo, existe ponto de melhoria. Eu sempre oriento as pessoas, 70%, 80% do teu tempo, pratique e aperfeiçoa o que você já é bom. E 20% do teu tempo, pratica a coisa que você tem que melhorar. E o Jim Collins, ele fala uma coisa muito importante, Carol. Hoje, de manhã, eu estava dando uma mentoria para um empresário, e ele disse que assim, o cara do RH contratou uma pessoa lá para uma função. Quando essa pessoa chegou e eu falei de uma outra função, ela brilhou os olhos, ou seja, eu troquei a função dessa pessoa na minha empresa. E o Jim Collins, ele fala, coloca as pessoas certas no lugar certo. Por exemplo, eu e a Carol, nós somos ótimos em comunicação, nós somos ótimos com o ser humano. Eu iria adoecer se eu fosse para a parte burocrática de uma empresa. Não que eu não precise fazer para o meu negócio, entender do que é uma DRE, tirar uma guia de pagamento, uma nota fiscal. Mas, enquanto o líder não aproveitar os talentos individuais que cada um tem, e eu somo um pouco do que a Carol tem, do que eu tenho, do que o fulano tem, a gente tem uma coisa muito grandiosa. Então, Carol, quando você fala da psicologia da liderança, é importante o líder olhar para cada ser humano, entender que cada ser humano é um só, no caso, mas que tem as suas habilidades, que tem as suas virtudes. E, como pelo que tu trouxe, enaltecer cada vez mais esse trabalho. Mas uma coisa que me inculcou, a gente trouxe, você levantou a bandeira aí, sobre a psicologia da liderança, você trouxe o dependente e tudo mais, mas eu gostaria que você desse
um breve resumo, assim, Álvaro, como que eu identifico um independente, como eu identifico um, um desistidor, um controlador, para que eu aprenda a me conhecer e também poder usar essa parte da psicologia na hora de atuar com o meu time. Agora chega a Carol, treinadora, aí para trazer a ferramenta para a turma. Bom, vou trazer o despertar para a ferramenta, porque trazer a ferramenta mas vou compartilhar de uma forma que seja prática, realmente, que você consiga, que você que está nos escutando aí consiga aplicar de alguma forma. Na teoria dos poderes, a gente fala que a gente tem 4 tipos de poderes, vamos dizer. Um positivo, que é o poder colaborador, todos nós temos. Um poder destruidor, que leva a pessoa a destruir, que leva a pessoa a desistir. Um poder de controlar, que leva a pessoa a controle, a querer controlar. E um poder de dependência, que leva a pessoa ao lugar de vítima. Tá. E qual que é o poder, né, que é o meu? O seu, sem dúvida nenhuma, e de todos que estão nos escutando, só porque estão escutando, primeiro é o poder de colaborar. Todos nós temos esse poder de colaborar. Mas todos nós também temos um dos poderes negativos como maior, mais forte, que é aquele poder que assume a rédea, que assume a liderança quando a gente não está legal, quando a gente não está bem. E o que é não estar bem? É se conectar com uma necessidade que não foi suprida na sua infância por algum motivo, não necessariamente porque você não foi entregue, mas porque você não recebeu. Então, é fato que João tem o poder de colaborativo, todos nós temos, mas João, quando não está legal, quando está conectado com uma necessidade não suprida, ele vai para o poder negativo. Bom, então, peraí, Carol, como identificar o meu poder negativo? Qual que é o meu poder negativo? Para. Ó, chegou a parte do ver o podcast no Alvo com o Álvaro, mas já ficou clássico aqui, Carol, no Alvo com o convidado. Então, ó, presta bem atenção na direção, na flechada que vai ser no alvo com Carol Brandão agora. Então, Carol, dá no meio agora aí, dá no alvo para mostrar para o time, para a turma. E aí, como que eu qual que é o meu poder? No alvo, Carol Brandão. Deixa eu viver esse momento, porque eu que sou uma direta ao ponto, adorei essa coisa de no alvo com o Carol Brandão. Eu tenho uma das mentorias, é direto ao ponto, já no alvo com o Álvaro. Gente, a gente só não tem, a gente só não acerta o arco e flecha porque a gente não tem o arco e flecha, porque senão a gente daria na mosca. Na mosca aí já veio tudo na parte nova. Então, conectando as pontas, pegando a Carol e no alvo com o Álvaro agora, direto ao ponto, no alvo, direto no alvo com Carol Brandão. Bom, então o que acontece? Se você se vê uma pessoa que, na verdade, se coloca metas inatingíveis ou que desiste, que tem como slogan tudo ou nada, ou seja, quando vê que as coisas não vão acontecer como você quer que aconteça, você desiste, você sai, você provavelmente é o que a gente chama de desistidor ou de destruidor. No geral, essas pessoas são pessoas que se veem negativas e veem o outro também como um aspecto negativo, mas são pessoas que têm muito desafio de chegar até o final. Lógico, lembra, isso quando você está travado, quando você está naquele lugar que não anda. Ninguém é tudo 100% do tempo, muito menos no destruidor. Então, se você está me ouvindo, lembra, ao me escutar e está querendo se identificar em qual dos seus poderes negativos, eu quero que você lembre nos momentos e situações que você está sem controle, travado, e não avança. O segundo, que é o controlador, são pessoas que têm uma necessidade muito grande de que as coisas sejam feitas como ela quer, que veem que só ela faz certo, que tem uma necessidade muito grande de estar presente em todas as etapas. São aqueles líderes que têm muita dificuldade de delegar, que geralmente se colocam num lugar de assumir tudo e se sentem frequentemente sobrecarregados. Falando só na analogia do líder, vou voltar um pouco ali no destruidor. O destruidor geralmente é aquele líder que ou empolga no início do projeto e depois desempolga na mesma sintonia, ou que às vezes
põe uma meta tão alta, tão inatingível, que desiste do projeto no meio do caminho. Bom, então já temos o líder destruidor e o líder controlador. Estou focando agora no líder, que é o nosso público principal. E aí depois a gente tem aquele que é o dependente. Qual que é o dependente? É aquele que, no geral, precisa muito que o outro dê o ok, que precisa ser validado. E mesmo enquanto líder, ele, para dar um passo, ele precisa muito que a equipe valida ele. Isso não tem nada a ver com liderança circular ou com liderança humanizada, porque isso é uma estratégia. Agora, o líder dependente, não é que ele usa como escutar as pessoas da sua equipe como uma ferramenta de liderança, mas é uma debilidade dele. Ele não consegue avançar se ele não sente que alguém está dando ok. Pode ser aquele gestor também que sempre vai no diretor, sabendo para assinar. Ele nunca assina um cheque sozinho, ele sempre precisa que alguém assine o cheque por ele. E, frequentemente, ele está se colocando nesse lugar de não tomar a iniciativa, de estar desestabilizado e etc. Agora, Carol, e como é que eu faço, então, para sair desse meu estado de poder negativo, seja ele qual for? Trabalha a necessidade, que é a raiz que gerou isso. E qual que é a necessidade? Para você que se identificou como um destruidor, a sua necessidade é de aceitação. É por aceitação que você faz tudo o que você faz na neura, faz o que você faz que não quer, conscientemente você gostaria de mudar. Se você se identificou como controlador, a sua necessidade geradora é a atenção e amor. Você faz tudo o que você faz, grita, é grosseiro, sai de cena, tudo por necessidade de atenção e de amor. E se você se identificou como dependente, a sua grande necessidade é de autonomia e segurança. Então, você se coloca nesse lugar de vítima, de precisar que o outro te dê um ok, porque você tem uma necessidade não atendida de autonomia e segurança. Isso seria o básico. Você viu? E uma coisa que é importante que a Carol falou, nós não somos controladores, nós não somos destruidores nem vítima. A gente entra, como a gente entra, a gente sai. Porque nós somos criados para cooperar. Só que, às vezes, por uma falta de necessidade, você acaba, como diz o Roberto, você entra na neura. E aí, esse é o desafio. Carol, eu quero, antes de mais nada, agradecer a tua presença. Quero, antes de a gente finalizar, agradecer a SSCA Consultoria Contábil, agradecer a Nuveira por serem parceiros e poder trazer para a nossa audiência pessoas com conteúdo tão incrível, que tem missão de servir, que tem missão de ver outras pessoas crescendo. A Carol, para você que está nos assistindo, a Carol é uma das minhas mentoras, a Carol me orientou algumas vezes, várias vezes já compartilhamos o palco junto, e por mais que às vezes o circo está pegando fogo, a Carol está plena, está conversando contigo, está te ajudando. E uma coisa que eu sempre percebi na Carol é que ela sempre vai pegar e vai erguer você. Você pode estar lá no fundo do poço e uma das missões do grande líder é você tem que pegar o cara que está no fundo do poço e chamar para o jogo. Então, quero agradecer a SSA e a Nuveira por poder trazer hoje você aqui, Carol, de coração. Obrigado pelo carinho. Para você que estava aqui até aqui agora, assim, te agradecer de coração. Compartilha esse podcast com o teu colega, com o teu chefe, com o teu parceiro, com a tua esposa, com o teu esposo, porque a nossa missão aqui é uma só, ajudar você e a tua empresa a chegar no topo do pódio. E, Carol, agora deixa o palco aberto para você vender o seu peixe, falar dos teus projetos, porque a gente tem que aproveitar também, né? Como diz o Eduardo Teva, enquanto a gente faz amigo, a gente faz negócio também. Álvaro, quero te agradecer a oportunidade, agradecer ao público que está aqui, que acredita realmente numa liderança diferenciada, focada no resultado, mas focado nas pessoas. E honrando essa oportunidade que você me dá de falar um pouco, o que eu quero compartilhar é compartilhar com vocês o meu sonho. E o meu sonho é fazer com que o mundo se torne mais essencial, que a gente tem, e o mundo para mim essencial é um mundo onde as pessoas se sintam verdadeiramente essenciais. Então,
Se fez sentido para você algo que a gente compartilhou aqui, algo que eu compartilhei, o que eu te peço é isso: construa ao seu redor um mundo mais essencial, um mundo onde você seja importante, um mundo onde as pessoas que estão ao seu redor se sintam importantes. E essa é o maior pedido, essa é a maior ideia que eu posso vender para vocês, a construção de um mundo essencial. Lógico, vai ser um prazer continuar compartilhando aí com vocês. São muitos projetos, treinamentos, parcerias que estão ativas, estão por acontecer. Se você quiser conectar com elas, meu Instagram, o Álvaro vai disponibilizar aí para vocês. Mas gratidão por esse momento e por essa possibilidade de construir aqui, nesses últimos minutos que a gente falou, um mundo mais essencial. Obrigada, Álvaro. E obrigada a todos vocês. Bom, as redes sociais da Carol já estão pingando aí na tela para você. As redes sociais da Carol também já estão na descrição desse vídeo. Carol, obrigado pelo carinho e a gente vai se encontrar ainda muito mais vezes. Sabe aonde? No topo do pódio, porque essa é a nossa missão, ajudar toda essa turma a crescer cada vez mais. Beijo, Carol. Obrigado, tá? Tamo junto. Campeão, hoje a gente teve, ó, você viu? Nosso podcast dos campeões só traz o quê? Só traz, obviamente, campeões. Quero agradecer você por ter ficado até agora aqui no final, assistindo, compartilhando, comentando. Manda uma mensagem para mim para dizer o que você está achando do podcast, se você está entendendo essa essência, o que você quer mais ver, quais são os quadros, quais são os convidados, quais são os temas, porque aqui no podcast a gente só tem uma missão, Álvaro Adam, Nuveira e SSCA e todos os convidados, é ajudar você e o seu negócio a chegarem no topo do pódio. Então, compartilhe, siga-me nas redes sociais também, Álvaro Adam Oficial, vai ser uma honra poder te ajudar a voar cada vez mais alto, sabe por quê? Porque você é um campeão. E eu estou no topo, esperando, para juntos a gente chegar à taça. Beijo no coração e até a próxima.